Senadora Lídice, prazer muito grande fazer o debate sobre esse relatório aqui nesse momento que a senhora está presidindo essa importante comissão aqui na casa. Saudar todos os senadores presentes, senador Capiberibe. Dizer que eu fiz um relatório olhando algumas questões que eu queria trazer para o debate aqui dessa casa. Nós nos debruçamos nas 151 emendas que foram destinadas ao anexo das metas e também 15 emendas que são de textos do projeto. Então, são duas coisas distintas, onde nós acatamos todas as 15 emendas de texto e as 151 emendas nós fomos dar uma olhada no anexo 7, que são de prioridades e metas, qual é o foco para a educação no programa Educação de Qualidade para Todos. Então, a gente percebe, senadora Lídice, que nós temos 3 metas aqui que foram estabelecidas já no relatório da LDO, na própria LDO, que é a concessão de bolsas do programa Mais Médicos, a segunda, apoio ao desenvolvimento da educação básica, e quando apoio, a gente já entende que é custeio, e um outro é um apoio à formação profissional, científica e tecnológica, que também a gente entende custeio, mas não necessariamente, especificamente para os institutos federais. Das emendas, das 151 emendas que foram apresentadas pelos senadores, eu quero registrar pelo menos as que mais foram citadas e apresentadas pelos senadores, que foi aqui a emenda que teve maior convergência é a expansão e estruturação de instituições federais de educação profissional e tecnológica. A segunda é a emenda da infraestrutura, investimentos para infraestrutura para a educação básica. Ok? Então, como nós já temos na LDO, na original, no projeto original, o apoio ao desenvolvimento da educação básica, eu proponho que esta emenda, já que foi apresentado por 8 dos senhores senadores, o senador Flecha Ribeiro, Cristóvão Buarque, a senadora Lúcia Vânia, Marta Suplicy, Pedro Chaves, Simone Tebet, Ana Amélia e Wellington Fagundes, esta emenda conversa diretamente com a questão da educação básica, agora com outro sentido. A proposta vindo do governo, ele olha o custeio e essa emenda trabalha a questão do investimento na infraestrutura. Então, essa é uma das emendas que eu entendo que deveria ser aprovada aqui por esta comissão, porque nós ficaríamos com 2 atividades, uma para o custeio, certo? E outra para investimentos em infraestrutura. Na outra questão, olhando ao funcionamento dos institutos federais e também da educação profissional e tecnológica, nós entendemos que nós temos 2 emendas que convergem. Aqui tem maior quantidade de apoio, como eu disse, as emendas, a ação de expansão e reestruturação das instituições federais de educação profissional. Só que temos também uma outra ação que foi proposta aqui por 8 senhores senadores, pelo senador Randolph, pela senadora Lúcia Vânia, pela senadora Marta Suplicy, pela senadora Simone Tebet, pelo senador Cristóvão Buarque, pela senadora Fátima Bezerra e pela presidente senadora Lídice da Mata, que também é signatária de uma emenda para esta questão, que fala sobre o funcionamento das instituições federais de educação profissional e tecnológica. Ou seja, nós estamos no momento com uma restrição orçamentária muito grande, uma crise fiscal real estabelecida dentro do orçamento, a gente não tem uma possibilidade de investimentos, novos investimentos em abundância, e temos tido algumas dificuldades dessas instituições
na área de educação e das instituições federais de ter recursos para o seu funcionamento. Então, cabe aqui a gente decidir duas questões. A primeira questão, que é a questão mais ampla, é que nós temos direito a 2 emendas apenas, né? Essas 2 emendas para abranger as 3 grandes áreas de funcionamento do Estado e que está submetida aqui à educação, à Comissão de Educação, que é a área de educação, de cultura e de esporte, ou seja, nós tendo apenas 2 emendas para apresentar, eu privilegiei a educação, já que os recursos sempre são muito menores do que a demanda, né, exige do Estado brasileiro. Então, a primeira questão é essa, né? Nós temos, nos últimos anos, feito desta forma. A comissão estabelece 2 emendas e essas 2 emendas vão diretamente para a educação, não tirando o mérito das emendas apresentadas para ao esporte e para a própria cultura, mas pela questão da abrangência e do grande necessidade de recursos que a educação tem. Essa é a primeira questão, que eu acho que já é uma praxe aqui da Casa fazer essas 2 emendas para o setor de educação. Em contrapartida, nós temos que fazer uma escolha. A primeira escolha que eu trago é que, já que há uma ação estabelecendo o apoio ao desenvolvimento da educação básica, a gente aprovar as emendas, né, que falam de infraestrutura para a educação básica. Essa seria a primeira emenda, a emenda 20RP, certo? Então, nós votaríamos na aprovação dessa emenda, que conversaria diretamente já com a LDO que nós recebemos. E uma segunda emenda, que seria para as instituições federais de educação profissional tecnológica, onde eu entendo, e aí é uma questão de entendimento pessoal, mas que tem que ser debatido aqui nesta casa, que por uma falta de recursos para a manutenção, eu privilegiaria o funcionamento das instituições federais de educação profissional e tecnológica em detrimento a recursos para expansão. Então, é um debate que eu quero trazer aqui para esta casa. Eu tenho já 2 versões de relatório já pronto. Se a gente entender, senador Capiberibe, que precisamos privilegiar o funcionamento, então seria a primeira emenda para a infraestrutura, para a educação básica, e a segunda para o funcionamento de instituições federais de educação profissional tecnológica, ou, se assim quiserem os senhores senadores, a gente fizer uma segunda proposta, seria infraestrutura para a educação básica, a primeira ação a ser contemplada com emenda, e uma segunda com a expansão e reestruturação de instituições federais, que são recursos basicamente para investimento e não para custeio. Então, é esse o debate que trago aqui para esta casa, senadora Lídice. Aí, assim que a gente terminar... Assim que terminarmos esse debate com essas iniciais, eu posso ler o relatório final.